Muy bien. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Es un gusto recibir a Ricardo Sasaki en nuestra comunidad latinoamericana que de a poco se va expandiendo. Ricardo Sasaki es de Belo Horizonte, Minas Gerais, de Brasil. Es psicólogo, profesor de Dharma, certificado instructor de yoga y ministro budista laico. Es entrenador de mindfulness. Y Ricardo comenzó su práctica budista a principios de los años 80 con el Zen, Soto Zen y Korean Son, y Hoyo Doshin, Tierra Pura, iniciando al mismo tiempo estudios de psicología, religión comparada y simbolismo religioso en la ciudad de San Pablo, Brasil. Más tarde se trasladó a los Estados Unidos para profundizar en la práctica del Zen, pero estando allí, un revelador encuentro con los escritos de los maestros de la tradición del bosque tailandesa hizo que su enfoque se dirigiera hacia la escuela Theravada, reforzado además por un encuentro con el venerable Maha Gozananda Isata S.N. Goenka de Vipassana. Comenzando a practicar Vipassana, Ricardo conoció a Shinzen en 1987 cuando vivía en el Centro de Meditación de Los Ángeles y se mantuvo en contacto con él y la progresión de sus escritos y pensamientos. Finalmente se trasladó a Tailandia para estudiar con el venerable Ajahn Buddhadasa en el Wat Suan Mok, quien se convirtió en su principal maestro. Más tarde también vivió en India haciendo retiros regulares con Anagarika Munindra y Christopher Titmuss y otros. Viajando por la India, Nepal, Myanmar y Malasia se formó con varios maestros de muchas tradiciones y más tarde recibió la acreditación de maestro de Dharma de Agama Pandita Rewata Dhammasyadu como Dhammakarya Dhanapala. De regreso a Brasil, fundó el Centro Nalanda de Estudios Budistas en Belo Horizonte, ahora con otros grupos afiliados en todo el Brasil. Además de trabajar en el asesoramiento psicológico y dirigir y enseñar en el Centro Nalanda, también se dedica a publicar libros budistas, traduciendo y escribiendo y a ayudar a organizar retiros y cursos de meditación con profesores extranjeros. En 1999 inició la creación del Centro de Retiros Nalarandama, un lugar rural dedicado a retiros de meditación e investigación del Dharma. Ha enseñado filosofía budista y meditación en Brasil y Europa, además de participar y hablar en varios congresos internacionales en los últimos pocos 30 años. También es profesor de Dharma certificado y ministro budista laico en el linaje del reverendo Goyamai Kubose, en la tradición mahayana, y es también el coordinador pedagógico del NUMI, Núcleo de Mindfulness de Belo Horizonte, Brasil, un centro dedicado a la atención plena secular. Sin más y con bastante, es un honor para todos nosotros presentar y recibir con mucho cariño al amigo Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Obrigado, muito bem-vindo. É um grande prazer, uma grande honra ter sido convidado. É muito gentil o convite. E nos últimos dias eu tenho conversado com o Ricardo Antunes sobre a aventura que será para vocês entenderem o meu português. E eu acredito que o Hugo, que está aqui, ele talvez possa nos traduzir. Então, tudo bem, Hugo? O Hugo está no interior, então talvez algumas vezes falte energia. Então, mas tudo bem. O que eu vou tentar fazer é o seguinte: eu vou fazer uma meditação guiada, e essa será uma meditação guiada que eu acredito será um pouco diferente
daquelas que geralmente vocês fazem, porque é uma meditação analítica, uma meditação reflexiva. E com isso vocês vão ter oportunidade de ouvir mais o meu português. E no final da meditação, então eu posso perguntar para vocês se entenderam, se é possível continuar só com o português ou se seria necessário a tradução. Perfeito? Então, essa primeira parte será sem tradução. Eu vou tentar sempre falar mais vagarosamente para que todos possam acompanhar. Então, tem alguma pessoa já querendo tradução. Então, nós vamos tentar fazer a meditação guiada sem tradução. Então, nós fazemos uma pergunta aí geral para o grupo. Muito bem. Então, nós vamos começar com essa meditação e, como eu falei, é uma meditação reflexiva. O que significa que nós vamos nos colocar na postura de meditação, fechar os olhos, mas ao longo do tempo eu irei trazendo alguns temas para a nossa reflexão, para o nosso pensamento. Então, nós começamos nos colocando numa posição confortável, ajustando o corpo, centrando o corpo, e nos conectando com a respiração. Durante essa meditação, eu compartilharei um slide, já que algumas palavras serão faladas em Pali, e vocês poderão, então, acompanhar. Nós começaremos com uma homenagem ao Buda, ao Dhamma e à Sangha, que são as três joias. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami, Dhamman saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Swankatum bhagavata dhammo. Nós começamos
refletindo sobre o Dhamma, ou o Dharma, que foi bem exposto, bem ensinado pelo bem-aventurado, pelo Buda. Esse Dhamma é claro, ele é profundo, e ele foi em detalhe explicado, desenvolvido pelo Buda. Sandipiko. Esse é um Dhamma visível aqui e agora. Ele não precisa que nós que a gente possa refletir sobre o passado, não é independente de algo que ocorra no futuro, mas ele pode ser visto neste exato momento. Ele é prático. E também o seu fruto pode ser visto aqui e agora. Akaliko. Esse é um ensinamento que não é limitado pelo tempo. Ele está fora do tempo. Ele não depende do tempo para apresentar os seus frutos. Eripasiko. O Buda convida para vir e ver. Eripássico é a palavra que o Buda usava para chamar as pessoas ao seu ensinamento. Ao invés de falar que elas deveriam simplesmente acreditar, ele convidava as pessoas a virem, a se aproximarem do ensinamento e então verem por si mesmas os resultados desse entendimento do ensinamento. Opanaiko. Esse Dhamma, ele leva ao interior, ele leva ao Nibbana, ao Nirvana. Ele pede que nós olhemos para o nosso interior, olhemos para dentro. E um outro sentido dessa palavra, Opanaiko, é também que nós devemos pegar o ensinamento e trazer para dentro, trazer para a nossa vida, trazer para a prática de mente e corpo. Pachatam Veditabum Rinyuhiti. Esse é um Dhamma a ser experienciado pessoalmente, diretamente pelo sábio. Dhammo padipo viyata sasatunu. Esse Dhamma ensinado pelo mestre, ele é como uma lâmpada. Ele ilumina, ele clareia. Daí que todo o estudo do Dhamma, ele deve ajudar em esclarecer o nosso entendimento. O Dhamma não deve confundir, ele não é misterioso, mas ele é claro, como uma lâmpada.
Yomagapaka Matabeda Binaku. Discernindo o caminho e seu fruto. O Dhamma é dividido nessas duas etapas. Existe o caminho e existe o fruto. Ambos aqui presentes, no aqui e agora. Lokutaro Yochan Tada Tada Vipano. Ele ilumina o que está para além do mundo condicionado. Esse é um Dhamma que não se prende às condições, ao que é dependente, mas ele é supra-mundano. Vandami Dhammam Ahamadarenatan. Eu e todos nós saudamos o Dhamma com toda devoção. Por alguns momentos nós refletimos sobre essas características do ensinamento. Nos lembrando da clareza e da calma que o Dhamma traz às nossas vidas, a essa mente e esse corpo. Bhutan Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami.
Vamos terminando essa breve sessão de meditação reflexiva. Gostaria de, então, pedir a vocês, pedir ao Ricardo, um feedback. Continuamos em português, pedimos ajuda dos tradutores. Algumas pessoas pidieron traducción. Somente uma pessoa? Todos os outros entenderam facilmente? Até agora só uma. O que devemos fazer, Ricardo? O que você entende. Eu gostaria de ouvir algumas pessoas para saber assim o grau de dificuldade em entender. Yo entendí y entre más despacio hablas, más fácil entender. A minha tendência é dar só em português, sem tradução, porque com tradução fica mais lento e menos coisas. E talvez o que possa ser feito, existem alguns brasileiros aqui, né, presentes, e talvez se alguma pessoa não entender alguma palavra, alguma ideia, se poderia perguntar no chat, e eu peço que alguns dos meus conhecidos aqui brasileiros, né, que estão a par, possam colocar. Ok? Pode ser assim? Muito bem. O tema que o Ricardo Antunes me falou que vocês estavam desenvolvendo é a sabedoria. Então, esse é um tema que já há algum tempo vocês estão colocando, vocês já estão estudando, e eu pensei o que eu poderia compartilhar com vocês que já não foi visto antes. Dificuldade, mas vamos ver o quão bem-sucedido em trazer alguma coisa nova, algum ângulo, alguma perspectiva diferente sobre a sabedoria. E eu gostaria de começar, eu quis começar com essa reflexão sobre o Dhamma, e que é uma reflexão sobre as três joias, porque é algo que eu quero fazer a relação entre as três joias e a sabedoria. O modo como nós costumamos ver as três joias é na sequência Buda, Dhamma, Sangha. Dhamma é, num primeiro sentido, o ensinamento do Buda. Vocês devem conhecer, seja a palavra Dhamma ou a palavra Dharma, que é em sânscrito. Então, nós começamos falando do Buda, e o Buda ensina o Dhamma. E a partir as três joias, né? As três joias. E
são aquelas coisas que nós tomamos refúgio. São as coisas que, quando se fala sobre como se tornar budista, essa é a primeira coisa, essa é a primeira resposta, né? Tomar refúgio nas 3 joias. Então, a sequência é: surge o Buda ensina o Dhamma, e esse ensinamento do Dhamma faz com que surja a Sangha, a comunidade. E aqui eu gostaria de esclarecer um ponto que aqui no Ocidente, principalmente, eu noto que há bastante confusão, né, de palavras. Porque Sangha, que significa literalmente comunidade, ela tem vários significados. Ela é qualquer grupo, qualquer reunião, qualquer comunidade em que nós nos juntamos para discutir e praticar o Dhamma. Então, nesse sentido, isso que nós estamos aqui, né, nessa tão bela reunião de pessoas dos mais diferentes países, poderia ser chamado de Sangha. E esse é um uso bastante comum em todo o Ocidente, né? Chamar aquele grupo, as pessoas do grupo, as pessoas daquele centro de meditação, daquele centro budista de Sangha. Isso é bastante comum. E quando nós vamos para a Ásia, nós notamos que esse uso da palavra Sangha aqui no Ocidente causa um pouco de susto, um pouco de estranhamento, porque não é como eles usam. E, geralmente, o modo como eles usam a palavra Sangha é para a comunidade monástica. Então, grupos de leigos ou laicos, eles não são uma Sangha. Geralmente, principalmente também em países Theravada, né? Sangha é o que é chamado de Bhikkhu Sangha, a Sangha dos bhikkhus, a Sangha monástica. Então, nós temos essas duas diferenças. No entanto, ambos os sentidos não estão exatamente corretos quando nós pensamos na Sangha do refúgio. Porque quando nós falamos de Buda, Dhamma, Sangha, a Sangha que você toma refúgio, não é estritamente correto dizer nem que ela é a Sangha enquanto grupo de pessoas que praticam juntos, nem que ela também está incorreta, né, de pensar que a Sangha de refúgio é a Sangha dos monges. E o Buda é bastante explícito quando ele fala que a Sangha é a Arya Sangha. Arya Sangha. E o que é a Arya Sangha? Essa é a Sangha do refúgio. A Arya Sangha é a Sangha das pessoas que realizaram a iluminação seguindo o caminho do Buda. Talvez muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre os 4 estágios de iluminação: Sotapanna, Anagami, Sakadagami e Arahanta. Esses são a Arya Sangha, que é a Sangha superior, né? Essa é a Sangha de refúgio. Essa é a Sangha que você, quando toma os votos de refúgio, você toma refúgio. É nisso que você pensa.
ou seja, não é tomar refúgio no seu grupo, e nem é dos monges. Mas os monges, eles simbolizam essa sanga. Mas é claro que a maior parte dos monges não fazem parte da Arya Sanga. A Arya Sanga é aquela sanga de realizados, né, a partir de um certo grau de iluminação. Então, não está incorreto usar a palavra sanga para o grupo ou usar a palavra sanga para os monges, mas me parece que é interessante ter em mente qual é o sentido original, né, da sanga enquanto refúgio. E aí, nesse sentido, a sanga, a Arya Sanga, é aquela desde os primeiros discípulos do Buda até os dias de hoje. E não se limita somente a monges, mas também pode incluir leigos, laicos, que tenham atingido um desses 4 estados. Então, quando você pensa na Sanga, você pensa nas gerações de pessoas que atingiram a iluminação desde a época do Buda. Ok. Então, dado esse esclarecimento, fica fácil de entender como a sequência é Buda, o Buda surge, depois Dhamma, porque o Buda ensina, e a partir desse ensinamento, as pessoas praticam, e com isso nasce a Sanga dos Áryas, né? A Sanga nobre. Uma outra maneira de traduzir a palavra Arya é a nobre Sanga, né? Arya Sanga. Mas essa sequência, ela pode ser modificada. E aí eu gostaria de dar uma outra forma da gente pensar. Não Buda, Dhamma, Sanga, mas pensar que isso abre para um outro sentido da palavra Dhamma. A palavra Dhamma, em Pali e em sânscrito, é bem interessante, porque nessa raiz Dha significa sustentação, né? Apoio, alguma coisa que sustenta. Entendem? Então, Dharma ou Dhamma, na realidade, é aquilo que sustenta, aquilo que apoia. Quando no hinduísmo, por exemplo, se fala de Dharma, esse é um dos sentidos. E no budismo também. Ou seja, nós temos um sentido que é Dhamma enquanto ensinamento do Buda. Mas o sentido mais superior, sostener. Né? O sentido mais superior é as próprias leis da natureza. Né? É a natureza. Né? Um dos meus professores gostava de traduzir Dhamma como a natureza. A natureza não árvores e animais e sol e lua, mas a natureza das coisas. É tudo. Então, é o fundamento das coisas. Esse é o sentido mais profundo da palavra Dhamma. E como os budistas acreditam que o Buda estava ensinando sobre a verdade das coisas, então eles disseram que o ensinamento do Buda também chamava Dhamma. Tá? E é daí que vem essa união dos dois sentidos. Se nós tomarmos Dhamma como sendo o que sustenta tudo, então fica claro que quem surgiu primeiro não foi o Buda, mas foi o Dhamma. E é graças ao Dhamma que o Buda surgiu. Ou seja, o Buda, ele depende do Dhamma. Né?
graças ao Dhamma, graças ao fato do Buda ter descoberto, encontrado o Dhamma e realizado o Dhamma, é que nasce o Buda. Tá? E é porque esse Buda, ele transmite o Dhamma que ele aprendeu, então nasce a Sangha. Tá? Então, tanto no primeiro sentido, né, na primeira sequência, Buda, Dhamma, Sangha, quanto nessa segunda, onde nós temos Buda e Sangha nascendo do Dhamma, nós temos o Dhamma como elemento central. Ele é o Dhamma é o que está no meio, é o que apoia todas as coisas. Isso significa que o Dhamma é a coisa mais importante. Vamos voltar a compartilhar. Então, sendo assim, o Dhamma é o mais importante. De modo que quando nós estudamos, estudar o Dhamma sempre é estudar o fundamento, é estudar aquilo que sustenta. E, sendo assim, quando nós pensamos em três joias, uma primeira coisa que vem à mente é ter fé nas três joias. Não é assim? Ter fé nas três joias. Né? Acreditar nas três joias. Essa é uma dos ensinamentos. E aí, então, fé, vamos ver aqui, fé é essa palavra aqui, sada, sada. No entanto, frequentemente nós entendemos a palavra fé do mesmo modo que nós usamos em outras religiões. Ou seja, no sentido de acreditar. Mas esse não é o sentido original do que o Buda tinha em mente quando ele falava a palavra sada. Sada é mais, a palavra melhor para ser traduzida é confiança. E nisso, nós podemos pensar em sada como aquela confiança básica que deve existir em nós para que nós possamos praticar ou estudar. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Nós precisamos confiar que, se nós fizermos um movimento para frente, ao acordar, e nós fizermos esse movimento de ir para frente, nós vamos conseguir nos levantar. Ou seja, é preciso ter fé todas as manhãs. Né? É preciso ter fé para fazer muitas coisas. Então, não é fé no sentido de acreditar em alguma coisa que é impalpável, que você não vê, que você, né, não sabe. Mas sada tem esse sentido de eu vou fazer isso, eu vou dar um voto de confiança e ver o que acontece. E, ao ver o fruto da nossa ação, a nossa fé cresce. Tá? Então, esse é um elemento que é essencial para a meditação. Quando nós começamos a meditação, nós temos que ter uma confiança, né, de que, bem, vai dar certo. Eu vou tentar, eu vou aqui
olhar para a minha respiração, eu vou fazer a contagem, eu vou fazer essa técnica, e isso vai me acalmar, isso vai me dar maior entendimento, maior clareza. Então, essa é a fé necessária. E aí você faz, e uma das coisas que o Dhamma é eripássico, ou seja, ele convida a vir e ver. Então, ele te convida. E você, com a confiança, com sada, você vai, você aceita o convite e vem. E como ele é sandítico, algo para ser visto aqui agora, então, se você pratica bem, você começa imediatamente a ver os resultados. E esses resultados, eles vão te dar mais confiança, eles vão te dar, eles vão fazer crescer sada em você. Então, sada é por onde que as coisas começam. Né? É muito interessante isso, porque se você não tem esse primeiro grau de confiança, você nem se aproxima. Né? Então, esse é o primeiro elemento. Uma outra coisa que é importante é que sada, ele é um fator mental. Né? E um dos objetivos desse fator mental é controlar a dúvida. Se você tem muita dúvida, pessoal, escreva aí como que é dúvida em espanhol. Né? Se você tem muitas dúvidas, você nem começa a fazer algo. Então, é preciso um pouquinho de sada, só um pouco, tá? Para que você dê chance, você dê a oportunidade daquele Dharma, daquele ensinamento, daquela prática, ter o seu fruto, os seus primeiros frutos. Então, nós dizemos que a confiança é o controlador do obstáculo da dúvida. E aí nós temos um segundo elemento. Eu vou falar sobre 5 elementos. O segundo elemento é o que é chamado em Pali, em sânscrito também, de virya. Vamos colocar aqui. Virya. Virya é energia. É de onde vem a palavra que eu imagino que talvez em espanhol também exista, né? Viril. Então, a palavra viril, a ideia de energia, de vigoroso, de vigor, né? De energia. E energia tem alguma coisa também de persistência. Né? Então, uma vez que você veja os primeiros frutos da sua prática, porque você teve sada, então é necessário que você permaneça na prática. É necessário que você coloque energia na sua prática. Então, esse é o segundo elemento mental, segundo fator mental que você deve trazer para a sua prática. E aqui eu quero enfatizar a ideia, depois eu vou voltar a esse ponto, mas desde já enfatizar a ideia de que essas coisas são ações. Então é bem diferente de fé no sentido de acreditar. Né? Porque simplesmente você tem fé. Né? E energia também é assim. Eu costumo falar, algumas vezes, as pessoas falam assim, eu não tenho energia para isso, eu não tenho energia para meditar, eu não tenho energia para fazer qualquer coisa. E
com isso, a pessoa está pensando de que energia é alguma coisa que você tem, né? Ou não tem. Tá? Ou tem ou não tem. Mas não é assim que funciona. O fato da energia ser um fator mental significa que ela deve ser exercida. E quando você exerce a energia, vem mais energia. E é muito fácil o exemplo que todos nós conhecemos. Nós temos preguiça, torpor, não queremos fazer algum exercício. E aí, então, saímos para uma caminhada. E depois de 15 minutos, 20 minutos andando, nós temos mais energia. Ou seja, é preciso começar a atividade para ter mais energia. Energia não é uma coisa que você espera acontecer, é alguma coisa que é uma ação que você coloca, e ao colocar a ação, isso faz movimentar mais energia. Tá? E isso é verdade fisicamente no corpo e é verdade na mente também. E, nesse sentido, Viriya é dito ser o controlador do torpor. Torpor, preguiça, indolência, né? Você desenvolve energia. Vamos ao terceiro elemento. O terceiro elemento, certamente, todos ouviram falar. E é Sati. Sati, que é a nossa, né, famosa palavra, de onde foi traduzido, né, a palavra mindfulness. E a palavra mindfulness, a gente poderia falar muitas coisas, né? E eu vou dar um desafio para os tradutores de português ao espanhol. Eu quero saber como que é, em espanhol, a palavra birra. Ninguém vai saber. Birra. Tá vendo? Ninguém sabe traduzir isso para o espanhol. Vamos dizer que é um incômodo, né? Então, incômodo não é uma irritação, é uma incômodo, vocês entendem, certo? Ok. Então, é uma pequena irritação, né? Com o modo como a palavra mindfulness é traduzido, tanto em espanhol quanto em português. Tá? Eu só vou falar um pouquinho, né? Se poderia ficar muito tempo falando sobre isso, mas a minha irritação, o meu incômodo, ou birra, é com a palavra atenção. Geralmente, mindfulness é traduzido em espanhol e em português como atenção. E eu não gosto muito da palavra atenção, né? E muito brevemente, porque, né, poderia se alongar nisso, mas atenção é alguma coisa, né, que está presente em todo ato de cognição. Qualquer ação que você tem, cognitiva, mental, ela deve conter o elemento da atenção. E em Pali, em sânscrito, existe uma palavra para isso, que é manasikara, né? Que pode ser traduzido como atenção e que é um dos elementos que são essenciais em todo ato cognitivo. É um elemento essencial. Mas mindfulness não. Nós sabemos que nós podemos estar acordados e não ter mindfulness.
o oposto de mindfulness é esquecimento, né? Ou negligência. Então, nós podemos estar atentos, mas sem mindfulness. Tá? Eu acho que essa é uma distinção muito importante para a gente ter um entendimento talvez mais profundo da palavra sati, né? Que não significa simplesmente estar atento, mas estar atento de um modo especial. Tá? Mindfulness, dentro do budismo Theravada, é um fator benéfico, é um fator mental benéfico, saudável. Enquanto que a atenção, né, do ponto de vista do Abhidharma, né, da psicologia budista, é um fator neutro. Então, eles são diferentes. Tá? Mas isso é só para colocar uma pimenta, né, para pensarem. A coisa importante aqui é que mindfulness é o controlador da negligência. Então, talvez uma palavra boa para mindfulness é cuidado. É quando você se aproxima de algo, você tem um cuidado, você está consciente daquilo. É como quando você pega uma criança, você vai na maternidade, sua amiga teve um filho e você vai segurar o bebê. Né? Você deve segurar o bebê com cuidado, com mindfulness. Por quê? Você não pega descuidadamente. Você pega com jeito, com carinho. Você está consciente de que tem um jeito certo de pegar o bebê. Você não pode pegar de qualquer jeito. Né? Então, quebra. Né? Então, mindfulness tem esse sentido de cuidar. Okay? E ele, então, é o controlador do fator, do obstáculo da negligência. Negligência, entendem? Okay? Vamos ao quarto ponto. Vocês devem estar se perguntando por que o Ricardo não falou ainda de sabedoria. A palestra é sobre sabedoria, mas paciência, eu chegarei lá. O próximo ponto é samadhi. Samadhi. E samadhi muitas vezes é traduzido como concentração, o que é uma ótima palavra porque está de acordo com o sentido etimológico. Samadhi, etimologicamente, significa você reunir, né? Você trazer junto, você reunir, né? Nesse caso, a mente. Que é o mesmo sentido da palavra concentração, né? Que significa colocar junto ao centro. Com é um prefixo, né? De junto, centro, concentração, né? Colocar para o centro. Então, samadhi e concentração são duas palavras, né? que são bem semelhantes. No entanto, por vezes nós entendemos concentração como algo muito focado em uma só região, como, né, aquela atenção laser, né, uma atenção tão focada em um só ponto que você perde o contexto até de onde você está. E aí, então, talvez seja um pouco diferente do que o Buda pensava. Porque quando o Buda fala reunir, ele está falando de unificar a mente. A nossa mente geralmente é muito dispersa, ela é distraída.
Então, dispersa, distraída, ou seja, ela se espalha. E samadhi é justamente aquela ação de pegar essa distração da mente e trazer para o foco, é reuni-la. Por isso que alguns têm traduzido samadhi atualmente como estabilização mental. Estabilização mental. Ou unificação mental. Mas não unificação no sentido de foco laser, atenção laser, mas sim de ela tem um elemento de calma também, né? Ela não é só uma coisa muito, né, focada, mas ela reúne e ela calma. Por isso que samadhi é tão importante. Nesse sentido, samadhi é o controlador da distração, da mente distraída, da mente agitada. Ok? Então, vamos lá, samadhi, eu esqueci de colocar aqui, samadhi. Tá? Samadhi. E aí, por fim, vocês já sabem o que vem, né? Então, nós temos Panya. Panya, ou em sânscrito, Prajna. E Panya, então, é a sabedoria. Então, finalmente chegamos ao nosso tema, né, para hoje. Me sobrou pouco tempo para falar, mas acho que dá tempo ainda de falar um pouquinho sobre sabedoria. Primeira coisa que eu gostaria de falar. Então, esse conjunto, esses 5, eles são chamados de Indriya. São as 5 faculdades. Um outro nome para esses 5 também é Bala. São 5 poderes espirituais. Então, esse é um conjunto que é extremamente importante no budismo antigo, no budismo do Buda. 5 poderes espirituais. São as 5 coisas que você deve ter, que você deve cultivar para a prática. E se nós desenvolvermos só um deles, já será um grande progresso, né? E se nós conseguirmos nutrir, cultivar todos os 5, então, melhor ainda. Então, esses são os 5 poderes. E nós podemos ver desde 2 pontos de vista. Nós podemos ver desde um ponto de vista estático, que é um ponto de vista daquele fator que você conquistou. Então, fé, eu tenho energia, eu tenho mindfulness, eu tenho concentração, eu tenho sabedoria, certo? Então, é um sentido assim, já consegui isso, é aquele estado atingido. Mas nós podemos e devemos ver mais como sendo uma ação, ou seja, de um ponto de vista dinâmico, eles são ações. E nesse sentido, sabedoria, então, não é alguma coisa que você atinge lá na frente. Sabedoria deve ser uma ação, né? E é isso que eu quero desenvolver, é esse ponto de vista que eu quero, né, trazer. A sabedoria enquanto ação. E da forma mais imediata, da forma mais direta, a sabedoria enquanto ação é a ação de clareza, de ter claro algo. Isso é algo que nós praticamos na meditação, né? A meditação budista, ela quer ver as coisas como elas são. É a frase mais repetida, né? Ver as coisas como elas são. Ou seja, isso é clareza.
cada vez que você senta para meditar, você quer ver aquilo que surge, sensações do corpo, sentimentos, emoções, estados mentais, você quer ver da maneira mais clara possível, sem os filtros, sem os condicionamentos mentais, mas ver aquilo tal como se apresenta para nós. Então, esse seria, assim, um sentido bem evidente, um sentido bem direto. O que é o exercício da sabedoria? Sabedoria é, em todos os momentos, você manter-se sóbrio, você manter-se acordado, manter-se consciente. Isso é a sabedoria na ação. Existem alguns outros sentidos. E um deles que eu quero trazer é a ideia de que, nesse esquema, né, no sistema dos 5 poderes espirituais, vocês viram que sabedoria aparece como o último, né, como o 5º elemento. Né? E tem um sentido para isso, porque, de algum modo, sabedoria é o ápice, né? É a culminação, é o que você chega, né? A sabedoria é como a iluminação do Buda. Então, nós temos essa ideia da sabedoria como algo que é atingido, ele é o ponto final. Mas vejam que coisa interessante. Quando nós pegamos o nobre sendero, uma palavra que eu sei em espanhol, né? Sendero, né? O nobre caminho óptimo, né? Esse caminho, né? Esse sendero, começa com qual elemento? Samadhi, né? A visão correta, a compreensão correta, a perspectiva correta. Esse é o, né? Samadhi. Então, olhem que interessante. Ó. Eu acho muito interessante isso, porque nós pensamos sabedoria como final, mas no nobre sendero nós temos sabedoria, o primeiro elemento, né? Que aparece com esse nome, Samadhi, visão correta. Você deve começar com a visão correta. E como? Então, como que é isso? Né? Como que nós podemos entender isso? De certa maneira, o caminho óptico ele é circular. Né? Ele começa em Samadhi, mas ele termina em Samadhi. Você vai praticando e as coisas vão reforçando umas às outras. Então, na realidade, nós temos dois tipos ou 2 graus de visão correta. Nós temos aquele inicial, que é o mínimo necessário para começar o caminho. E nós temos, através da prática de todo o sendero, nós temos o chegar na visão correta, que é idêntica à sabedoria, que é idêntica ao despertar, à iluminação. Então, nesse sentido aqui, eu gostaria de trazer... deixa eu só falar, né, para não esquecer, a sabedoria é o fator mental que é o controlador da ignorância. Tá? Então, a cada momento que você se mantém claro, que você quer ver a realidade tal como ela é, então você está combatendo a ignorância. Tá? Então, esse é um... Eu gostaria de trazer aqui uma passagem que é bastante interessante, ela aparece no cânone, e que ela fala o seguinte, que
existem duas causas, duas condições para o surgimento de Samadhi naquele que ouve, no ouvinte. Né? Ouvinte, no budismo, significa todos aqueles que passam a seguir o ensinamento do Buda. Certo? Então, todos nós somos Savaka. Né? Savaka é a palavra. Né? Então, nós temos a frase Savaka Sango, né? a sanga dos discípulos. Certo? Então, aqueles que entram no caminho budista são Savakas. E aí, então, essa passagem que o Buda fala, ele fala assim, existem duas causas, duas condições para o surgimento de Samadhi naquele aluno, no discípulo. E quais são? Eu vou colocar até aqui vou copiar aqui a frase em palha. Uma é Paratogosso Satyanusandhi e o outro é Adyatancha Yonisoma Nasika. Então, o que é Paratogosso Satyanusandhi? Significa o pronunciamento ou a fala, né, ou o discurso relacionado ao Dhamma, relacionado à verdade, e que vem do outro. O que é isso? Significa que um modo, né, uma primeira causa para fazer surgir a visão correta é você ouvir do outro. Então, como que você, né, o que significa assim na prática isso, né? Quando você, naquela época, o principal meio de transmissão era a transmissão oral, certo? Então, por isso que é ouvir o outro, né? Porque é assim que você ouvia, você recebia o Dhamma ouvindo. Nós podemos se adaptar para o nosso mundo, né? E colocar ler, né? Ler também. Né? Então, ouvir, ler, estudar, receber do outro, isso é Paratogosso Satyanusandhi, né? Ouvir a palavra. Parece até alguma coisa cristã, né? Ouvir a palavra, né? Então, ouvir o verbo. Então, esse é o sentido, ouvir. Você precisa ouvir a palavra. Então, você faz isso ao ouvir palestras, ao ler livros, ao entrar em contato com o Dhamma, e esse Dhamma vem de um outro. Claro, não vem de você, ele vem do outro. Né? Esse é o valor da tradição, esse é o porquê você toma a Arya Sangha, né? A Sangha dos Iluminados, como sendo um refúgio, porque eles trazem, eles são a transmissão, né, do Dhamma. O Dhamma surge para nós via Buda, via Sangha. E aí nós recebemos. Então, esse é o primeiro, a primeira causa do aparecimento da visão correta. E a segunda causa é esse Adyatancha Yoniso Manasikara. Vocês já ouviram essa palavra, porque Manasikara eu falei que é atenção, né? Então, impare. Só que quando ela é combinada com Yoniso, Yoniso é uma das palavras mais interessantes, né? Yoniso, ele literalmente significa útero, né? Então, Yoniso Manasikara não é para você ficar olhando para o útero, né? É uma atenção que é tão profunda que é uma reflexão, é uma atenção lá do fundo. É uma atenção raiz, né?
Então, Yonisoma Nasikara é uma das palavras assim, Pali mais importantes dentro do cânone Pali, né? O Buda diz que Yonisoma Nasikara é a causa para o bem dos seres. E esse Ajatancha significa um Yonisoma Nasikara por si mesmo, ou seja, é uma atenção. Algumas pessoas traduzem como reflexão, né? Uma tradução comum é reflexão sábia. Outros traduzem Yonisoma Nasikara como atenção raciocinada, ou seja, é uma reflexão. É uma atenção que você coloca, uma atenção profunda, e que você reflete por si mesmo. Então, veja, isso é uma das causas para o surgimento da visão correta. Então, a primeira, ouvir o Dharma, que vem do outro, e a segunda, refletir por você mesmo de uma maneira sábia. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, é algo determinante para a nossa prática, né, de todos nós, porque ela resolve um dilema, uma dicotomia que os budistas têm. Você tem alguns budistas que falam que é importante estudar, 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 estudar. E outros que falam assim, não, você não precisa estudar nada, você tem que praticar, praticar, praticar. Né? E as próprias escolas budistas se dividem. Né? E é para fazer o quê, afinal de contas? Né? E se você fosse perguntar para o Buda, ele responderia que o começo, né? O primeiro elemento do nobre caminho óptico é a visão correta que vem dessas duas coisas. Ou seja, você deve ter um certo estudo, né, que é esse ouvir do outro. Se você não ouve do outro, se você não ouve o Dharma do outro, você nem sabe por onde começar. Né? Só que você também deve refletir por si mesmo. Você deve refletir por si mesmo. E aí, então, o passo seguinte, aí você começa a prática. Aí é o Bhavana. Agora, o passo seguinte não é assim. Estudo, 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 20 anos depois eu vou colocar em prática. Não. Né? O Dharma é aqui e agora. Você aprende, pensa por si mesmo e já coloca em prática. Né? Tudo acontecendo. Mas as duas fontes, as duas causas para a visão correta são essas duas coisas. Então, vamos voltar, então, um pouquinho nesse elemento, nesse nosso desenho. Então, aqui, agora vai ficar interessante isso. Por quê? Cada um desses elementos, eles estão aí, não é aleatoriamente, tem um sentido. Tá? Então, você começa com sada. Tá? Você começa com essa confiança. Olha só que interessante, porque como que você pode ter confiança se você não ouviu? Tá? Se você não entrou em contato com o Dhamma, você não tem como ter confiança, você nem entrou em contato. Certo? Então, se você só tem sada, tá? Sem aquele elemento de sabedoria, que é panha, deixa eu ver se eu consigo aqui trazer. Acho que conseguem ver o meu.
Conseguem ver, né? Se nós temos sada, mas nós não temos panha, né? Porque panha, o início da sabedoria é ouvir do outro e raciocinar por si mesmo de forma sábia. Então, o que nós temos é só crença. É uma crença sem fundamento. Ou seja, esses opostos, eles são fundamentais. Se você tem muita crença, muita fé, mas não tem sabedoria, você cai no crédulo, na crença sem fundamento. Né? Só que, se você tiver só sabedoria, você estuda, você ouve muito, mas não desenvolve o elemento da fé, você cai numa sabedoria que é estéril, numa sabedoria intelectual, porque você não tem a motivação para colocar aquilo em prática. Então, o Dharma vira um exercício intelectual. Então, panha controla sada, sada controla panha. Tá? Mas fica mais interessante. Porque, na realidade, isso ocorre também com os outros elementos. Víria, víria, né, a energia, quando você tem muita energia, ou seja, muita força, mas você não tem samadhi, que unifica a mente, o que acontece é que você fica agitado. Então, essa é uma dica de meditação. Quando você se senta e tem muita agitação, tá? Isso tem muita energia no seu sistema. Então, o que você precisa é de práticas de samadhi. Você vai concentrar, você vai voltar para o corpo, você vai voltar para a respiração, ou seja, você vai pegar aquela mente e trazer para uma região ou um tema. No entanto, se você tiver muito samadhi, né, sem energia, nesse processo de reunir, você fica tão calmo, que adormece. Então, isso é comum, né, em retiros, você vai ficando tão concentrado que acaba dormindo. E isso é um sintoma, é um sinal de muito samadhi, mas que sem energia. Então, Virya e Samadhi, eles são controlados um pelo outro. E aí, então, sobra um. Né? Não é à toa, né? Não é coincidência que o elemento que fica no centro é Sati. Mindfulness é aquele fator mental, aquela habilidade mental que percebe o desequilíbrio desses outros quatro. Então, ele é aquele tipo de atenção especial, né, de vigilância, de cuidado, que monitora. Existe essa palavra em espanhol? Monitora, né? Então, para mim é uma das ótimas palavras para Sati, né? Então, Sati monitora o funcionamento desses quatro elementos. Ele vai percebendo, opa, está faltando energia, vou aumentar aqui. Então, como que eu faço crescer a energia? Talvez eu respire um pouco mais alto, talvez um pouco mais forte, talvez eu abra os olhos, talvez eu sente mais reto, aí eu trago mais energia. Entende? Então, Sati é esse elemento aqui. Então, bem, já estou falando muito tempo. Ainda tem mais um slide, mas deixa para uma outra vez. Enfim, né? Eu acho que talvez assim tenha sido interessante para vocês verem como que nós temos esses poderes espirituais e que são uma ação, né, que nós podemos exercer de um modo claro na nossa vida. E isso é um modo de ver a sabedoria. Muito obrigado.
pela extrema paciência em me ouvir falando em português. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que queiram falar. Só não pode falar o que você falou depois de olá, olá a todos, ou boa noite, né? Lá no começo. Ricardo Antunes, conseguiu entender? Isso. Você tem muita sabedoria, meu amigo. Nós ficamos muito atentos até a toda a sessão, mas muy agradecido de toda la sanga latinoamericana por todas las enseñanzas que nos compartió y muy provechoso y un enfoque totalmente nuevo de cosas que hemos visto muchas veces, así que mucha sabiduría, muchos agradecimientos y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por favor, Fernando Martínez. Permiso. Bueno, muchísimas gracias. Eso primero que nada. Realmente, obviamente con mucha atención, pero quería transmitirte que fue de mi parte, digamos, y creo que en la mayoría fue lo que quisiste transmitir, ha llegado. O sea, en ese sentido, ese gran puzzle de todas las piezas que es un hermoso equilibrio, y creo que es uno de los principales mensajes de no irse hacia una punta ni a la otra, sino que es un equilibrio y estar revisando siempre y estar atento, pero atento a ir integrando, ¿no? Es importante eso de ir absorbiendo, ir caminando, ir leyendo, ir escuchando, ir en ese equilibrio, irse dando los tiempos para ir aprendiendo y en la cancha, como decimos nosotros, en el día a día, en cada una de las situaciones, ir poniendo en práctica todo esto y ir mejorando. Así que, digamos, esto también es una gran forma, el escuchar, el estar en contacto y, bueno, agradecer tu tiempo y lo que volcaste en este grupo. Así que muy agradecido de mi parte. Muchas gracias. Bueno, si esto es todo, nuevamente Ricardo, sumamente agradecidos. Esta pequeña sanga latinoamericana hispana te agradece mucho tu gran sabiduría y haber compartido todos tus conocimientos y prácticas. Así que nuestra casa está abierta y te vamos, si no te importa, invitar nuevamente que otro día compartas con nosotros. Claro, eu gostaria de agradecer e parabenizá-los, por essa iniciativa muito bonita de poder congregar pessoas de diferentes países e talvez pela questão, sim, do idioma, o Brasil é sempre muito isolado, né? O Brasil é um país, em muitos aspectos, estranho, diferente, né? E então me parece, para mim, né, esse contato, né, com pessoas interessadas do Dharma, né, de toda a América Latina, é de extrema alegria. Muito obrigado pelo convite e a paciência de todos vocês. Obrigado. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Obrigado.
Buenas noites, muito obrigado pelo acolhimento. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas Gracias gracias. a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Estén bien. Y gracias, Ricardo y Ricardo. Chao.